Abrir o santo livro de Deus para a exposição da sua bendita palavra. No livro do profeta Isaías, nós estamos fazendo exposição sequenciada deste livro. Estamos no capítulo 43. Já fizemos exposição até o verso de número 8. E agora vamos prosseguir do verso 9 ao verso de número 13. Isaías 43, de 9 a 13. Vamos ouvir com interesse, atenção, amor, reverência, temor e tremor a santa e bendita, inerrante, autoritativa palavra de Deus. Não se distraia, muitas vezes Deus fala na leitura, logo ao seu coração. Isaías 43, começando no verso de número 9. Todas as nações congreguem-se, e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Que o santo Deus, glorioso, soberano, autor dessas palavras, coloque a sua bênção no poder do seu Espírito sobre elas, especialmente agora, nesta pregação. Que o Senhor, por sua graça, queira nos abençoar. Vamos orar e pedir isso solenemente ao Senhor. Curvemos nossa fronte. Ó Deus de Israel, único e soberano Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, único mediador feito entre o Senhor e os homens, em nome dele, pelo sangue, pela justiça dele, no temor e no poder do Espírito Santo, buscamos a tua presença, Senhor, nesse momento que antecede a pregação, esse meio de graça tão glorioso que o Senhor concedeu para a edificação da tua igreja e salvação de pecadores. Vem, Senhor, no poder do teu Espírito Santo, toma este momento de forma especial. O teu servo que fala contigo, que tem um encargo de ministrar a tua santa palavra. Senhor, não tenho nada de mim mesmo, sou limitado e fraco. Minha esperança está no Senhor, e eu sei que a esperança também do povo que está aqui está no Senhor, de que o Senhor queira nos abençoar e realmente nos abençoe, falando poderosamente o nosso coração através da tua santa e bendita palavra. Glorifica o teu nome, glorifica e exalta Cristo, teu Filho, bendito nosso Salvador e Senhor, e glorifica a tua palavra, Senhor, operando de forma gloriosa nos corações. Faze isso, Senhor, com perdão dos nossos pecados, como já oramos. Tem misericórdia, cremos firmemente no perdão que a tua palavra nos garante em Cristo. E assim, Senhor, esperamos com fé, confiança
que o Senhor há de fato de nos abençoar para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, quem está acompanhando sabe que esses capítulos, a partir do capítulo 40, Deus está usando o seu servo, o profeta, para consolar o povo, num anúncio claro da esperança de Israel, que é o Messias, que haveria de vir. Mesmo que eles tivessem que passar por uma grande aflição que estava próxima, o cativeiro babilônico, Deus consola o seu povo, especialmente os fiéis, aqueles que realmente criam um remanescente, a respeito da libertação, da salvação que ele haveria de operar através do Messias. E para confirmar a sua disposição de salvar através do Messias o seu povo, que haveria de passar por grande aflição e provação, para livrá-los de incredulidade, dúvida, da idolatria que haveria de cercá-los por 70 anos naquela terra estranha. Deus, então, os adverte claramente sobre a loucura da idolatria e reafirma o seu compromisso de salvar o seu povo. É isso que temos nesse texto que separamos para expor. É como se Deus dissesse ao seu povo que eles se acalmassem, tivessem confiança e não olhassem para nenhuma outra coisa, porque só Deus resgata o seu povo. Então seria esse o nosso tema. Só Deus resgata o seu povo. Os ídolos não podem. Deus, e só Deus é o Salvador. Terceiro, só Ele é eterno. Pode, de fato, garante operar a salvação. Vamos, então, olhar esse texto desta forma. Só Deus pode salvar o seu povo. Os ídolos não podem. Em primeiro lugar, os ídolos não podem. Observe, ele diz, vamos fazer uma convocação. Todas as nações idólatras se reúnam, venham numa grande concentração, congreguem-se. Os povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga, verdade é. É um desafio que o Senhor lança diante do seu povo. Congreguem os povos todos com seus ídolos, que eles venham. E se apresentem como testemunhas. Que eles testemunhem aqui e digam o que estes ídolos predisseram, o que eles falaram sobre o futuro, que profecia deram.
e que se cumpriu. Que eles venham aqui, deem testemunho e falem das suas experiências relacionadas ao poder destes ídolos de salvar. Onde está o acervo da verdade deles? Chamem-nos, que se apresentem. Deus sabe e nós sabemos que o ídolo é nada. E quem não pode fazer predições é mudo. O Salmo 115 é um salmo que expõe, escancara a verdade da nulidade terrível, triste desses ídolos. Verso 4 diz: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca, não falam, tem olhos, não veem, tem ouvidos, não ouvem, tem nariz, não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e quantos neles confiam. Bom, é claro, você certamente já assistiu, por exemplo, na televisão, as procissões atrás de ídolos e os repórteres fazendo entrevista para os fiéis, um senhor, uma senhora, e você os vê assim, lágrimas, emocionados, e via de regra você ouve testemunhos, eles dizendo: eu alcancei uma graça, eu tinha isso, tinha aquilo, meu filho tinha aquilo, eu tinha aquilo outro, e ela me concedeu esta graça, meu filho foi curado, eu não sei o quê e tal. Você vai ouvir testemunhos. Ou então, se você quiser, eu sugiro que você faça uma visita à igreja do Bonfim. Se você ainda não fez, faça. Vá lá. Tem uma sala entupida de pernas, crânios de gesso, de cera, tudo quanto é partes do corpo ali, como um testemunho de que esses santo, senhor do Bonfim, o ídolo, assim chamado, curou e fez esses benefícios. Meus irmãos, mentira, é mentira. Porque mesmo que tenha havido qualquer benefício, não é de santo algum, de gesso, de pedra, de prata. Não pode. A Bíblia diz que o ídolo é nada. Ele é inútil, ele não pode nada. Deus é quem, por sua graça comum, ainda opera na vida dos homens. A Bíblia diz que o Senhor é o salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. A Igreja Católica faz isto já há muito. Por exemplo, antes da Reforma, as pregações, as homilias que eram feitas pelos chamados sacerdotes eram histórias da vida dos santos e seus feitos, seus milagres. E domingo após domingo, as pessoas iam para lá para ouvir estas mentiras. O ídolo é nada. Não pode nada. Ele não faz profecias e predições.
Não há acervo de verdades, mas de mentiras. Eles não podem salvar e nem livrar o seu povo. Quais são os seus atributos? Quais os atributos dos ídolos para que sejam comparados com Deus Altíssimo? Não há atributo algum. Qualquer beleza que possam transparecer vem das pinturas, das tinturas, ou até mesmo de ouro que possam colocar, metais ou pedras preciosas, mas não passam disso. Eles são uma abominação para Deus. Eles são horrorosos. Eles são um engano. Conduzem o povo à mentira. É claro, meus irmãos, eu estou falando a crentes, a pessoas que são, pela graça de Deus, libertas da idolatria, de todas essas coisas, mas isso não nos isenta do perigo da idolatria no coração. O perigo de termos ídolos no coração. E deixe-me dizer uma coisa. O próprio Deus que você crê pode ser um ídolo se ele não corresponde ao que a Bíblia revela a respeito do Deus verdadeiro. O que você crê de Deus, seus atributos, sua soberania, sua glória, seu poder, sua prerrogativa de salvar a quem quer, se quiser, conforme a palavra de Deus ensina. Um Deus que não está sujeito aos caprichos dos homens. Mas Deus soberano, santo, santíssimo, que faz o que quer das suas criaturas. Não precisa da glória que vem delas, em absoluto. Totalmente glorioso. Se o Deus que você crê não corresponde a essa descrição, conforme a palavra de Deus nos traz a respeito de Deus, pode ser que o seu Deus seja um ídolo criado por você mesmo, ou que você aprendeu de homens, de descrição de homens, de caprichos e doutrinas de homens, e não do que Deus realmente se revela, como Deus se revela de si mesmo. Qual é o seu Deus? Como é? Às vezes imaginamos a idolatria unicamente como uma imagem de escultura, mas ela tem outras formas de manifestação. A Bíblia fala, por exemplo, de ídolos como Mamon, por exemplo, que é o dinheiro. Pessoas que são avarentos, e a Bíblia diz a avareza é idolatria. E então, pessoas que estão, às vezes, dentro da igreja, tal, bonitinhos, parecendo tão devotados, mas tem um ídolo no coração. Por quem
se devotam, entregam-se, colocam todas as suas forças e tudo que tem nos seus pés. A palavra de Deus está sendo clara aqui, mostrando que não pode salvar. Eles são mentirosos, eles são falsos. Não há acervo de verdade. A idolatria, meus irmãos, é uma abominação, cega os homens e os conduz à perdição. Jamais à salvação. Só Deus é Salvador. Veja o verso de número 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que sou eu mesmo. E que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Os ídolos não têm testemunhas verdadeiras. Eles não podem comparecer para testemunhar a respeito do seu ídolo, do seu Deus, a respeito da sua verdade, da verdade desse ídolo, ou de qualquer predição ou profecia que tenha se cumprido. Mas o Deus, o nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus da Bíblia, o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse tem testemunhas que podem comparecer e trazer nas mãos um testemunho, um acervo de verdades gloriosas, de obras portentosas. Quem são essas testemunhas? Veja, o texto diz assim: o meu servo a quem escolhi. Então nós temos os comentaristas dizendo, bom, ele está falando do profeta Isaías. Ele está falando dele mesmo. Ou senão ele está falando de Cristo. Ou senão ele está falando de Israel. Então nós precisamos do socorro das leis e dos princípios da ciência chamada hermenêutica, que são extremamente importantes para nos ajudar na interpretação correta das Escrituras. E nós temos uma regra, um princípio de hermenêutica que diz assim: Israel representa Cristo, Cristo representa Israel. Nós temos textos. Quando, por exemplo, o Senhor diz, lá no Novo Testamento, a respeito de Cristo que José levou para o Egito, fugido por causa de Herodes. Então, o texto diz assim, cita um texto do Velho Testamento, diz, do Egito chamei o meu filho. Ué, quem que saiu do Egito? Israel. Mas a quem está se referindo agora o evangelista? A Cristo. Então, ele fugiu para o Egito para se cumprir o que foi dito a Israel. Do Egito chamei o meu filho. E nós temos também textos que provam claramente que é dito de Israel o que é dito a respeito de Cristo.
Então, o que temos aqui, as duas testemunhas, nós podemos perfeitamente dizer que se tratam de Cristo e também de Israel. Cristo é o servo escolhido. Ele é a maior de todas as testemunhas, a mais contundente, a mais gloriosa, a mais verdadeira e santa testemunha do Pai. É maior que tudo. É a própria revelação de Deus, porque ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é o profeta por excelência. E que trouxe a revelação final do Pai. Ele veio do seio do Pai e trouxe a revelação, esse testemunho glorioso e maravilhoso de quem é Deus e dos seus feitos extraordinários. E Cristo, então, é a testemunha por excelência. Sua vida perfeita, de amor, de graça, nos revelou e nos testemunhou a respeito do Deus que salva. Ele é o cumprimento materializado, encarnado da palavra, da profecia. Todas as profecias se cumpriram nele. Portanto, ele é a testemunha gloriosa, altissonante, poderosa a respeito de Deus. Meu servo, a quem escolhi, o Messias prometido, é a minha testemunha. Ele é a verdade. Tudo que ele vai falar é a verdade. Por isso, meus irmãos, nós temos que crer que a revelação de Jesus Cristo e sua palavra, toda a Escritura, é chamada palavra de Cristo. É o testemunho, é a revelação testemunhal que ele trouxe da parte do Pai e que é final, autoritativa e final, a revelação de Deus. Se você admite outras revelações depois da profecia ter sido selada com a manifestação, o advento do justo, que é Cristo, meus irmãos, isso é da maior importância e eu quero que você compreenda, entenda isso e se aproprie dessa verdade. É uma verdade que tem sido massacrada, perseguida, colocada em dúvida até dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Homens têm se levantado como reformados e têm colocado em dúvida a doutrina da suficiência das Escrituras e da revelação final que foi trazida por Cristo. Veja Daniel capítulo 9, você perceba que quando ele profetiza a respeito da vinda do Messias, no capítulo 9, versículo 24, ele diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão. Ele está falando de Cristo, que veio
e fez cessar a transgressão. O João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, tudo Cristo, para trazer a justiça eterna. Cristo trouxe a justificação, a justiça eterna. Agora, presta atenção. Para selar a visão e a profecia. É obra de Cristo fazer isso. Selar a visão e a profecia. Selou. Ele trouxe a revelação final. E a visão e a profecia foi selada. Não há mais profecia, não há mais visão. Foi selada. Cristo veio e selou. Em Deuteronômio, no capítulo 18, nós temos uma profecia do próprio Moisés, que é o ápice da profecia no Antigo Testamento. Deuteronômio 18, 15, ele diz assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Quem é esse profeta? Do meio de ti. Quem é esse profeta? Do meio dos irmãos. Semelhante a mim. O que quer dizer semelhante a Moisés? Semelhante a Moisés é porque nenhum profeta no Antigo Testamento foi como Moisés. Quando ele teve um entrevero com sua irmã, seus irmãos, Miriam e Arão, o Senhor tomou o lado de Moisés e disse: o que é que vocês estão fazendo contra Moisés? Falando contra ele? Eu falo com ele face a face, boca a boca. Não como os demais, por enigmas. Não, eu falo face a face. Então, Moisés foi distinguido dessa forma, em termos de receber a revelação de Deus. E aí Moisés disse: vem um semelhante a mim, nesse nível. Quer dizer, nós sabemos que, na verdade, é muito mais do que Moisés. Cristo veio do seio do Pai. E, de fato, recebeu a revelação que devia trazer. Por causa desse verso, os judeus, os samaritanos também, que criam também como os judeus nesse sentido, esperavam um Messias que haveria de trazer todo o ensino, tudo que faltava, tudo iria ser trazido pelo Messias. Veja, por exemplo, João capítulo 4, quando o Senhor fala com a mulher samaritana, no verso de número 25. João 4, 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Essa expressão é da maior importância. Todas as coisas e todas as coisas. Não vai faltar absolutamente nada. Ele vai completar a revelação de modo que ele anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Então, ele trouxe toda a revelação.
Hebreus, capítulo 1, você sabe, é um texto importantíssimo sobre esse assunto de revelação. E diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Veja, toda a revelação que veio, pouquinho, muitas vezes, de muitas maneiras, sonho, visões, anjos, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, inclusive línguas, profecias, essas coisas todas aconteceram até que a revelação de Cristo se completasse, fosse registrada e apresentada como conhecimento perfeito para a igreja. Porque a revelação de Cristo, Velho e Novo Testamento, é a palavra de Cristo. E Cristo veio e a completou. E agora, Deus não fala mais por revelações, visões, dessa forma, mas pela palavra do Filho, que é a Bíblia. O apóstolo Paulo diz em Colossenses 3,16: habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Escrituras. Então, nós temos essa testemunha gloriosa, maravilhosa, suficiente. Cristo e sua palavra a respeito de quem Deus é e de tudo que ele prometeu, do que profetizou, e como todas essas coisas se tornaram verdades. Porque temos essa testemunha tão gloriosa que é Cristo. Mas Israel também é testemunha. Vós sois minhas testemunhas. Outra regrinha de hermenêutica é que o Israel de Deus, no Velho Testamento, é a igreja que atravessa o Velho Testamento e está até hoje. Isso quer dizer que nós somos o Israel de Deus. Então, essa palavra aqui, vós sois minhas testemunhas, que foi proferida ao Israel de Deus verdadeiro lá no Antigo Testamento, está sendo proferida a nós, porque nós somos o Israel de Deus. Estamos debaixo da mesma aliança, somos filhos de Abraão, Israel de Deus, igreja do Senhor. Era esse o propósito de Deus com o seu povo no Antigo Testamento. Muitos não compreenderam que o propósito de Deus era que Israel fosse uma testemunha a todas as famílias da terra. Quando ele chamou Abraão, ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque o propósito de Deus era que o povo de Israel, o Israel de Deus, fosse testemunha, proclamasse o poder, a glória de Deus e a sua promessa maravilhosa de um Messias, de um Salvador, luz entre os gentios. Isso deveria ser proclamado pela igreja no Antigo Testamento, o Israel de Deus. E nós sabemos que Israel falhou. Eles se mesmaram e pensaram: não, é só para nós. Excluíram completamente os gentios e não houve proclamação. O propósito de ser
de abençoar todas as famílias da terra foi totalmente esquecido por Israel. Mas o Israel de Deus continua, e somos nós. E nós não podemos cometer o mesmo erro de Israel do Antigo Testamento. Nós somos testemunhas. Na primeira epístola a Timóteo, no capítulo de número 3, Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, nós temos esta palavra tão maravilhosa. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Veja, é isso que somos, testemunha. Vós sois minhas testemunhas. Coluna e baluarte da verdade é a igreja. Mas não para guardar essa verdade para si próprio. Em Atos, no capítulo capítulo 1, versículo de número 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Os ídolos não têm testemunhas verdadeiras, e as testemunhas são falsas, porque os ídolos são falsos. Mas Deus, que é verdadeiro, tem suas testemunhas verdadeiras. Seu Filho bendito, que é a proclamação mais alta, altissonante, maior dele, como Deus gracioso e salvador. Ele, com sua vida perfeita, anunciou a salvação de Deus e, pendurado na cruz, proclamou seu amor glorioso, poderoso, para salvar todo aquele que crê. E pelo poder da sua ressurreição, foi selada a sua proclamação, a sua verdade, o seu evangelho, poderoso para salvar todo aquele que crê. E a igreja do Senhor, o Israel de Deus, a testemunha que Deus deixou aqui, deve proclamar esse Deus que salva, como coluna e baluarte da verdade. No poder do Espírito Santo, sair para testemunhar de Cristo Jesus. Mas é claro, o testemunho não pode ser da boca para fora, não é? Veja que coisa interessante, o texto diz assim: para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou, depois de mim Deus nenhum haverá. O testemunho da igreja tem que ser um testemunho firme, baseado no conhecimento advindo da palavra de Deus, que então resultará na fé, uma fé firme, enraizada no ensino da palavra de Deus. Para que saibais. Então, o testemunho é um testemunho
de conhecimento, da doutrina, da palavra, da verdade. O crente tem que estar preparado, como diz a própria palavra de Deus, para responder tudo que perguntarem. Está pronto para responder. Como diz o homem de Deus aprovado, que sabe manejar a palavra de Deus. Então, crente não pode ser um crente boboca, que não tem conhecimento nenhum, entendeu? Fica estacionado, parado, não sabe responder nada a respeito da sua fé. Deixe-me lhe advertir que a fé, se ela não for firmada e alicerçada na palavra de Deus, ela não é fé verdadeira. É uma fé falsa, supersticiosa. Cuidado. Você vê essas manifestações que houve da chamada Páscoa, que é uma ignorância muito grande, porque não existe Páscoa no cristianismo. Não existe. Páscoa do Antigo Testamento se cumpriu em Cristo. Essa é uma festa inventada pelos homens. Não está ordenada nas Escrituras. Cristo é a nossa Páscoa. O que se cumpriu, ele é. E a única coisa que tem ordenado para se comemorar nas Escrituras, no Novo Testamento, para a igreja, é o dia do Senhor. E lembrar da sua morte na Santa Ceia. E a ressurreição não é só hoje, não. Todos os domingos é dia da ressurreição. E temos que glorificar ao Senhor pela ressurreição de Cristo. Então, é ridículo fazer um culto às 6 horas da manhã para a ressurreição. Não está ordenado nas Escrituras, foi inventado pelos homens. E tudo o que fazemos que não está ordenado nas Escrituras é palha. Vai ser queimado pelo fogo. E é superstição. As pessoas vão para lá. Que coisa maravilhosa, 6 horas da manhã. O culto da ressurreição tem um poder especial, muito especial. Eu vou ser abençoado especialmente por causa desse culto da ressurreição. Superstição. Então, o que não é firmado nas Escrituras, que não está respaldado pelas ordenanças de Deus, segundo as Escrituras, é uma fé supersticiosa. Veja o que a palavra de Deus ensina a respeito de como devemos crer. 2 versículos apenas. Evangelho de João, no capítulo de número 2, versículo 22, nós lemos assim: Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então, a fé veio porque eles se lembraram da palavra de Jesus. No capítulo 20, João 20, tem um fato aqui descrito no verso 8. Então entrou também o outro discípulo
que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Então, veja, a fé é uma consequência de um conhecimento atestado, quer pelo fato, no caso, o sepulcro aberto, quer por causa das Escrituras, por causa da palavra de Jesus. Eles se lembraram da palavra de Jesus e creram. Então, a fé não está no ar, solta. A fé está ligada ao conhecimento da palavra de Deus. Então, se não for um testemunho firmado nas Escrituras, é um testemunho fraco. Mas vós sois minhas testemunhas, meu servo que escolhi, diz o Senhor, para que saibais, creais, entendais que eu sou o mesmo. Um testemunho, portanto, firmado nas Escrituras e cheio do Espírito Santo. É isso que Deus espera da sua testemunha. O Israel de Deus, você e eu, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Sobre a qual o Espírito Santo desceu, encheu de poder para testemunhar a respeito do Deus Salvador. Eu espero que o Espírito Santo esteja falando no seu coração. Eu não sei, cada um deve fazer a sua próprio exame. Não é um discurso. A palavra de Deus tem que ser ouvida contra si mesmo, dizia Jonathan Edwards. Ouça a palavra contra você. Como está a sua vida de testemunha? Passa a semana toda de boca fechada, você se relaciona com as pessoas, com os ímpios, pessoas que estão lá e precisam ouvir, e você não fala, e você não abre a boca, está trancada. Que testemunha é essa? Irmãos, temos que orar a respeito disso. Porque só pode ser uma obra maligna, que tranca a boca dos crentes. Esses dias eu estava pregando lá em Pojuca. E eu estou fazendo exposição de Lucas. E o texto que caiu era a expulsão do demônio mudo, que fez o moço ficar mudo. E eu fui dar uma olhadinha no que J.C. Ryle, ele tem uma exposição, eu achei tão interessante. Ele dizer, primeiro porque está conectado com a oração do Pai Nosso que vem antes. Então ele disse, é muito interessante isso, porque Deus está dizendo que nós podemos orar, podemos falar com Deus, e logo em seguida vem uma experiência de um demônio que não deixa falar, que tranca a boca. Milhares estão com este espírito imundo, não oram e nem testemunham e não falam. É preciso o poder de Cristo para expulsar este demônio e então você possa abrir a boca e orar, que não tem orado, e pregar, que não tem pregado. Você talvez diga, pastor, você está insinuando que crente pode estar endemoniado? Não. Não creio isso. Eu não estou falando aqui da possessão do texto. Por favor, não me entendam errado. Mas é uma influência opressora
maligna que tem fechado a boca dos crentes para não orar, para não pregar. Quando eu preguei lá, estava falando para não crentes. E eu disse a eles: você está dominado por um espírito maligno porque nunca orou, não ora. E nem prega nada a respeito de Deus. Você precisa ser liberto. Isso eu falei lá. Mas a você, eu digo, há uma influência, sim, maligna na vida dos crentes, opressora. Você nem percebe. Ele tem colocado mordaça na sua boca. E você não tem uma hora e um momento secreto de oração com Deus. E nem prega, não é testemunha do Senhor. Isto tem que acabar, em nome de Jesus. Estou falando como seu pastor, como quem tem cuidado com a sua alma e pela qual eu vou prestar contas. Ore a respeito, encare isto com seriedade. Peça a Deus que seja repreendida esta obra maligna e você, no poder do Espírito Santo, seja liberto, possa orar, orar, orar e pregar e testemunhar de Cristo. Em terceiro e último lugar, só Ele pode, é Salvador do seu povo, porque é eterno. Veja o último verso, diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Eu vou começar do verso 11, porque é extremamente importante. Eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador, eu anuncio a salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia eu era, e nenhum há que eu possa, não há nenhum, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Que precioso. A primeira coisa à vista, se você é do Israel de Deus, você tem que prestar atenção, e é uma coisa que nós temos falado aqui do púlpito, toda vez que aparece a palavra Senhor, em letras maiúsculas, é Jeová no original. É Javé, é Jeová. E isso significa algo muito especial. Toda vez que um escriba chegou a hora de escrever Jeová, Javé, Jeová, ele tocava a pena, era uma pena agora de ouro, para ele copiar aquele nome com tremor. Quer dizer, no original, no copista temente, certamente esse tetragrama ia sair tremido. E isto significa o nome do Deus da aliança. O nome Jeová tinha que ser conhecido pela sua conotação aliancista, com aliança. Interessante, Israel, no Egito, não conhecia o nome do Senhor com esta conotação. Veja, por exemplo, abra em Êxodo capítulo 6, versos 2 e 4. Perceba aqui o que diz.
Eu vou ler do verso 2. Falou mais Deus a Moisés, Êxodo 6, verso 2. Falou mais Deus a Moisés, ele disse, eu sou o Senhor. Aí é Jeová. Está com letra maiúscula na sua Bíblia, certamente. Eu sou Jeová. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Presta atenção. Mas, pelo meu nome, Jeová, não lhe fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra que habitam como peregrinos. Veja a conexão de Jeová com a aliança. E eles não conheciam o nome do Senhor nessa conotação. Moisés foi encarregado de fazer isto, de fazer conhecido o nome Jeová e sua conexão com a aliança prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Então, meus irmãos, para nós também é muito importante, quando ele diz, eu sou Jeová, o Senhor, o Deus da aliança. Porque quando se fala de aliança, tem que se falar do evangelho. É preciso falar do sangue da aliança, do mediador da aliança. É preciso falar do descendente de Abraão, que é Cristo. Todas as implicações da aliança, as promessas da aliança gloriosas com relação a Cristo e a vida eterna, tudo está na aliança. A aliança limita ou delimita a salvação ao povo eleito. Porque a aliança que Deus fez com Abraão, com relação ao povo, é uma representação no tempo e no espaço da aliança eterna que ele fez com seu filho, com relação aos escolhidos e aos eleitos. Então, ou você está debaixo da aliança, ou você está fora da aliança. Deus é salvador de todos os homens, especialmente dos da aliança, dos fiéis. Fora de mim não há salvador. Então nós podemos dizer, fora da aliança não há salvador. E é por isso que os nossos pais que escreveram nossos símbolos de fé dizem com toda firmeza que fora da igreja, ordinariamente, não há salvação. E o texto fora de mim, meus irmãos, exclui os santos que são proclamados pela Igreja Católica como salvadores, senhores e senhoras. Exclui completamente a própria religião. Não tem poder salvífico. Eu não estou falando da Igreja do Senhor, eu estou falando da religião. Porque se você estiver na igreja como uma religião e esperando dessa religião a sua salvação, está fora. Exclui obras que alguém possa fazer ou qualquer conceito bom de si mesmo que você esteja se escorando. Tudo! Só o Senhor é Salvador, só Cristo, só Cristo, só Cristo, nada mais. O texto de Atos 4, 12, muito apropriado para esse momento, nessa expressão, fora de mim não há Salvador. Então você veja como os apóstolos proclamavam essa exclusividade de Deus, preciosa,
no capítulo 4, verso de número 12, tão conhecido. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Olha, preste bem atenção. Abaixo do céu não é dado nenhum outro nome, senão o nome de Cristo, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, não se deixe enganar pela aparência. Os muçulmanos, eles são tão devotos, eles oram 5 vezes por dia, e tal, Alá, não é possível, deve ter alguém lá que vai ser salvo. Vai tudo pro inferno! Salva ninguém se não for por Cristo. Se não se converterem a Cristo, estão perdidos. Os hindus, com toda a dedicação, eles se dilaceram, eles têm demonstrações extraordinárias de dedicação, de fé. Os adoradores de Buda, que ficam lá a vida toda enclausurado. Tudo para o inferno, perdidos. E mesmo os católicos enclausurados. Essa semana vi a reportagem de umas freiras que ficam enclausuradas a vida inteira ali, não saem. Elas não sabem o que é shopping. É um terror, né, para as mulheres, mas já estão lá. Não saem, ficam lá. Agora abriram as portas para os visitantes e tal, papapá, e todo mundo comovido com o desprendimento dessas mulheres. Que devoção! Renunciaram tudo para o inferno. Eu digo, como Jonathan Edwards, tem alguma vantagem? Tem. Porque no inferno tem gradação de sofrimento. E elas, talvez porque estão lá, não se entregam à prostituição, nem essas coisas de tentação que tem fora, elas vão estar num lugar melhorzinho no inferno. Mas é inferno. Porque sem Cristo, por obras, por religiosidade, devoção religiosa, não há salvação. Só Cristo, pelo que ele fez na cruz do Calvário. Porque, meus irmãos, se houvesse possibilidade do homem ser salvo de outra forma, Deus teria respondido à oração aflita, angustiosa do seu filho. Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Não. E ele foi para a cruz. Não há salvação em nenhum outro. Baixo dos céus, sobre a terra, não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. E ele é eterno. O texto fala que antes que houvesse dia eu era. Ele é eterno. E se ele é eterno, então ele pode garantir tudo o que prometeu por causa da sua eternidade. Na verdade, ele é eterno, tem seus decretos, e os decretos já estão efetivados, realizados diante dos seus olhos. Para nós ainda vamos e tal, esperando Cristo voltar, e então ser glorificado, novo céu, nova terra, juízo e tal, tudo são etapas que nós estamos esperando no tempo e no espaço. Mas para Deus, tudo isso já aconteceu. Já estamos glorificados diante de Deus. Todos os seus eleitos absolutamente guardados, salvos e glorificados.
diante do Senhor, por causa da sua eternidade. E terminando, veja, ele diz, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Eu acho que tem dois aspectos aqui. Um de juízo e outro de segurança de salvação. De juízo, os que vão ser julgados por Deus para o inferno estão nas mãos, ninguém pode livrá-los, eles serão julgados, eles receberão juízo, ninguém escapa da mão de Deus. Se tem ofendido a Deus, se é impenitente, não achou arrependimento, vive para si mesmo, para a carnalidade, para o mundo, para o diabo, ninguém escapa da mão de Deus. E vai para o juízo, para a condenação eterna. Mas, por outro lado, ninguém que é do Senhor pode ser tirado das mãos dele. Não é? Você se lembra de... Eu só leio esse texto, eu já estou passando o tempo. João, no capítulo 10, o verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. E nenhum há que possa livrar alguém da minha mão. Tanto para juízo, como para guardar para a salvação. Agindo eu, quem impedirá? Esse é o Deus que salva. Esse é o nosso Deus. Que o Senhor, por sua graça e misericórdia, possa nos abençoar, nos ajudar nessa nossa caminhada no meio deste mundo mau, idólatra, terrível, como se estivéssemos numa Babilônia, mas lembrados da profecia que o Senhor deu pela boca do profeta, de que o ídolo é nada, e que Deus é quem salva, e que Cristo é testemunha disso, e nós também, da sua grande salvação, e que de fato o Senhor nos livrará. Agindo eu, quem impedirá? Nem todo o poder do inferno, nem todo o poder da Babilônia, nada pode contra o poder de Deus. Que o Senhor, por sua graça e misericórdia, queira nos abençoar e nos firmar nessas promessas. E se houver alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Cristo, que está comprometido com o mundo, com você mesmo, com seus planos ideais, e deixa Deus em segundo plano, e a igreja, você está fora da aliança. Mas a palavra de Deus diz que a oportunidade é hoje, porque Deus é um Deus gracioso. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Creia em Cristo. Decida no seu coração, Senhor, eu quero estar debaixo da aliança e ser uma testemunha tua. Eu quero. Salva-me. Tem misericórdia. Eu não posso fazer isso por mim mesmo, mas eu espero em ti, no teu poder, operando na minha vida. E os crentes, orem
Orem para que Satanás seja derrotado, sua boca seja livre da mordaça maligna e você possa orar e pregar e falar e testemunhar, como testemunha que a igreja é. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé.